trabalho da disciplina Tratamento de Minérios 3, sobre beneficiamento de minério de cobre, com os alunos Alexandre e Fábio. Aqui vamos falar uma introdução sobre o minério cobre em si. Ele é um minério de forma metálica, alta durabilidade, maleável, reciclável, resistente à corrosão e altas temperaturas. Ele é bem empregado na transmissão de energia, fiações e praticamente em quase todos os equipamentos eletrônicos. Ele também é o terceiro metal mais utilizado no mundo, somente atrás do ferro e do alumínio. O Chile, os Estados Unidos, Peru e China são os maiores produtores, e a China, a Europa e os Estados Unidos os maiores consumidores. O Brasil também possui uma exploração, com destaque ali para a mineração em Carajás, no Pará, Goiás e Bahia. Aqui nós temos como os depósitos minerais de cobre ocorrem, só para a gente ter uma ideia. Tá? Ele é praticamente dividido, como a gente pode observar ali, em oxidado, que fica mais próximo à superfície, e o sulfetado mais abaixo. Nesse fluxograma, para a gente ter uma ideia, o oxidado utiliza-se do método de hidrometalurgia, certo? Que seria a etapa principal da separação do metal ganga, né, que envolve reações de dissolução do mineral-minério, né, no meio aquoso. E o sulfetado usa-se da pirometalurgia, que é a obtenção e a refinação dos metais utilizando o calor, certo? Dando continuidade aqui nos depósitos minerais, certo? Mais uma observação sobre cobre, que o metal puro, o cobre nativo, ele é raramente encontrado na crosta terrestre, né? Ele é encontrado praticamente em pequenas concentrações, é difícil de encontrar depósitos com teores acima de 1 ou 2%, quer dizer que na maioria ele apresenta no máximo um teor de 0,5%. E o resultado obtido com o beneficiamento apresenta geralmente um concentrado com um teor entre 30% e 35%. Os minerais, eles praticamente são divididos, do cobre, né, são divididos em sulfetados e oxidados, como a gente já viu, e também em carbonatados e silicatados, só que em menores quantidades. Os minerais de cobre também, eles podem receber a classificação de primário e secundário. Os primários também podem ser chamados de sulfetados, são encontrados em maiores profundidades. Tá? E os secundários são de origem mais superficial e comumente são oxidados e carbonatados e silicatados. Como a gente viu no gráfico anterior, no fluxograma anterior, que já tinha dado já uma observação sobre isso. E o beneficiamento de minérios sulfetados, segundo a pirometalurgia, é responsável por 80% da produção mineral de cobre. E a hidrometalurgia é utilizada para a produção de 20% do cobre a partir de minerais oxidados e carbonatados. Aqui temos um exemplo de uma mineração de cobre, que é a mina do Sossego, que está localizada lá no Pará, certo? Ela tem uma produção de processamento de 15 milhões de toneladas ao ano, com 41 mil toneladas aos dias de rum, certo? Ela possui um teor médio de 1% em cobre na alimentação, 30% de teor no concentrado e recuperação metalúrgica de 93%. Aqui na tabela ao lado, a gente tem uma listagem de equipamentos que são usados no beneficiamento geral dessa mineração. Temos ali na primeira coluna a etapa com os nomes dos equipamentos que são usados, com a tabela ao lado com a quantidade, certo? E as características principais de cada equipamento, junto com a potência de cada um, certo? Que são usados nessa mineração. E aqui temos o fluxograma do beneficiamento resumido, que seria o minério de cobre, depois do transporte, né, do cobre, indo para a britagem, a moagem e a flotação. Aqui temos o fluxograma da britagem e do início do beneficiamento. O caminhão chega com o material vindo da lavra, na praça de descarga ou local de descarga, bascula o material dentro da moega de recebimento, onde cai dentro do britador. Ali a gente observa também o sistema hidráulico de lubrificação do britador. E após isso, então, o material vai para a câmara de descarga, seguindo para a etapa seguinte, que seria a moagem. Aqui a gente tem um detalhamento de como acontece a britagem. Então, a britagem é a primeira etapa da comunicação da planta de beneficiamento, sendo os principais fatores para a escolha do equipamento são o WI, a abrasividade e a capacidade da planta. Então, a alimentação da britagem é realizada através da descarga de caminhões, né, como eu falei antes, diretamente na moega da alimentação do britador. A moega faz o direcionamento do minério para a boca do britador e o britador fica localizado logo abaixo da moega.
Então, a função principal do britador é possibilitar a redução dos grandes blocos, né, os matacos, com as dimensões estabelecidas de modo a propiciar o transporte através de correias transportadoras e possibilitar a alimentação da moagem. Os britadores que a maioria são empregados na mineração do cobre são aqueles do tipo giratório, porque eles têm grande capacidade de receber bastante fluxo, não necessitando de scalps, que seria a separação da fração grossa. Como exemplo, lá na mina de Sossego, o rum é transportado por caminhões com capacidade de 240 toneladas e alimenta a britagem num tamanho máximo de mais ou menos 1,20 m. Trata-se de um britador giratório com abertura de 167 mm na posição aberta. O produto britado, com 80% passante em 6 polegadas, é transportado por uma correia de 4.045 metros até a pilha pulmão. Agora, seguindo então a próxima etapa, seria a moagem. Aqui a gente tem um fluxograma da moagem. Então, a moagem é a etapa necessária, né, para efetuar o início da liberação dos minérios, de cobre no nosso caso, que deve estar livre dos minerais sem interesse, como a sílica e a pirita. Então, começando ali. O produto da britagem, né, primária, alimenta o moinho SAG, semi-autógeno. O que seria esse moinho SAG? E o moinho SAG, para entender, ele pode realizar, vamos dizer assim, um trabalho de redução de tamanho do que dois ou três estágios da britagem ou peneiramento, certo? No caso, ele seria substituir essa etapa e facilitaria o processo de moagem, né? Então, a descarga desse moinho alimenta a peneira vibratória, cuja fração é retida e encaminhada a uma britagem de seixos, né, que seria o pebbles, que eles chamam na linguagem mineral, composto de um britador cônico, que reduzem o material a uma granulometria específica, e o produto do rebritado retorna ao moinho SAG, fechando um circuito. Então, a fração passante na peneira é bombeada para duas baterias de ciclones, cujo underflow, certo, que seriam as saídas das partículas maiores e mais pesadas, né, no equipamento da parte inferior, no caso embaixo, é reunido e encaminhado ao moinho de bolas, novamente fechando o circuito. Então, o produto da moagem resulta no material que vai alimentar com o próximo estágio, que seria o estágio da flotação. Esse slide aqui sobre a moagem, ele fala praticamente o que foi falado no slide anterior, detalhadamente, ok? Aqui a gente tem um gráfico de granulometria de liberação. A gente pegou como exemplo a mina do Sossego. A gente observa ali no gráfico que nós temos aqui, ali a faixa granulométrica, né, embaixo, e na lateral a porcentagem de cobre. O que a gente pode deduzir? Que abaixo do 0,15 mm é o que apresenta os melhores teores, certo? Bom, aqui nesse slide a gente consegue ver o fluxograma da flotação lá da mina de Sossego. Ela apresenta aquelas três etapas clássicas das flotações aí, né? São células tanque na parte Hoffer, células tanque também na parte da Scavenger e célula de coluna na etapa de Cleaner. E o interessante é que entre as etapas antes de ser alimentado na etapa de cleaner, tem uma remoagem que o pessoal da própria usina fez muitos testes, né? A flotação é sempre dependente de muitos testes de laboratório, né? E eles chegaram à conclusão que há mais liberação ainda depois dessas etapas, antes de ser alimentado o cleaner, se fizer uma remoagem. Depois os rejeitos vão para uma barragem, né, dessa etapa de flotação, e o concentrado vai para etapas posteriores de espessamento, filtragem e assim encaminhado para as indústrias, né. No slide também a gente consegue ver que a alimentação da etapa de Hoffer é na faixa de 1% do teor de cobre, né. Ela entrega daí um concentrado na faixa de 15% para a etapa seguinte. Aí na etapa a etapa de cleaner, o concentrado já sai na faixa de 30%, e é encaminhado o rejeito da etapa do cleaner para a parte do scavenger, que entrega um concentrado na faixa de 9%, 8, 9%. Então ali estão indicados, né, as porcentagens dos teores de cobre, né, que são de cada etapa, né, tanto de concentrado e rejeito de cada etapa. Resumindo, é isso aí. Já foi falado aqui. A primeira entra na etapa de Hoffer, concentrado vai para a remoagem, vai para a etapa de cleaner.
o concentrado do cleaner já vai para a parte de espessamento, o rejeito do cleaner vai para a parte de scavenger, o concentrado do scavenger vai para a remoagem, depois para a etapa de cleaner, e o rejeito, tanto do scavenger como do Hofer, já vão direto para a barra de rejeito. No slide anterior também foi interessante que a gente viu na literatura que todo o maquinário é daquele fabricante Outokumpo, como a gente fez no exercício ali. Enfim, e para esse slide, é a explicação mais genérica, né, sobre como é feita a flotação dos sulfetos, que é o caso do cobre ali, que foi mais ou menos o que a gente viu no slide anterior já. Tá feita através de células de flotação de grande capacidade e também de colunas. Os principais reagentes são os coletores, espumantes, modificadores. E a alimentação, é interessante esse dado aqui, a alimentação da etapa de Hofer ele precisa atingir uma granulometria ali na faixa de 147 milímetros, né, 0,147 milímetros e 35% de sólidos. E tem no slide que foi explicado pelo Fábio ali, há um tempo, 2 slides atrás ali, foi identificado também que as partículas menores apresentam grandes teores, né, de cobre. Então, também foi por isso que foi aplicada essa parte de remoagem ali antes de acessar o cleaner, né. Essa remoagem antes da etapa de cleaner possibilitou aumentos no reaproveitamento aí do mineral, do minério. Aqui está explicado também, né, tudo que eu já expliquei antes ali na etapa anterior, certo? Aqui nesse slide nós conseguimos ver os principais coletores que são usados nas flotações de sulfetos, não só de cobre, mas também de prata, ouro, níquel. Temos ali os xantatos, diosfosfatos, biocarboneto, éster xântico, enfim, está ali indicado na tabela, né? Tem também os espumantes, que são o MIBC e propileno glicol, são os mais usados, né? E também para modificar o pH nessa flotação de sulfetos é bastante usado o cal. No gráfico ali, no gráfico apresentado nesse slide, a gente tem ali a concentração do coletor necessária, né, no eixo Y e o pH no eixo X. Nós vemos, por exemplo, a calcopirita, aquela curva da calcopirita. Ela, se a solução, enfim, se o meio tiver com pH 11, praticamente não flota. É necessário uma quantidade enorme de reagente e vai chegar uma hora que não adianta, quanto mais coletor você colocar, não vai conseguir flotar. Então tem que manter o pH sempre na faixa até uns 9 ali, mais ou menos, né? E aí para isso é usado o cal. Aqui neste slide nós vemos os reagentes que são utilizados no processo, né? Segundo a gente encontrou na literatura, lá da mina de Sossego, que são os coletores ali, o ditiofosfato e o amilxantato, as dosagens de 8 gramas por tonelada cada um, e os espumantes MIBC e o propileno glicol, 15 gramas por tonelada cada um. A gente, o pessoal da mineração percebeu também, né? Eles fazem inicialmente a proporção de 50% de cada um desses dois aí, né? Tanto dos coletores como dos espumantes. E de acordo com como vem o minério lá de um setor da mina, né, eles aumentam ou diminuem as concentrações, buscando melhor eficiência no processo, né, buscando uma maior produtividade. A gente vê ali que o MIBC produz bolhas maiores, né, produz mais seletividade, e o propileno bolhas menores e mais ganga, né, mais arrasto de ganga. E na parte dos coletores, né, quando você usa o xantato, você obtém a maior recuperação, e com o ditiofosfato, maior seletividade. Então aumenta mais teor e não tem mais tanta produção. O cal nos dois, em ambos em todo o processo é usado, né, para corrigir o pH, nos casos de alimentação de material oxidado. Usando o cal, né, que é um reagente considerado barato, né, a gente
observou ali, né, a gente não, o pessoal da mina observou que reduz bastante o consumo dos outros reagentes. Não foi na literatura que a gente pesquisou sobre a mineração da mina de Sossego, não foi falado que eles usam coletores como o óleo diesel como auxiliar nos coletores, né? Mas em outra literatura, um outro artigo, foi falado, eu achei interessante aqui colocar no nosso trabalho, que eles estão estudando substituir o óleo diesel, que é usado, né, nesse artigo eles falam que eles usam o óleo diesel para realçar a hidrofisicidade das partículas, né, para ajudar os coletores, mas fizeram um estudo de utilizar um óleo encontrado lá na Amazônia mesmo, óleo de palma, para substituir o óleo diesel, né. Eu achei interessante essa pesquisa, né, que é feita, né, porque além de ser um óleo mais barato, né, ele é sustentável, né, vamos dizer assim, ele tem um apelo sustentável, né, ele não gera poluente e, surpreendentemente, ele tem um comportamento próximo, até um pouco melhor do que o óleo diesel, né. Já foi feito ali, no gráfico ali a gente consegue ver, na primeira coluna à esquerda, STD, né, no X ali, seria sem a adição de óleos, né. E nas 5 barras a seguir são feitas, são calculados ali a recuperação metalúrgica e o teor de cobre nos concentrados, né, para algumas variações de concentração do reagente óleo de palma. Sendo a última coluna lá é 120 gramas por tonelada, né, do óleo de palma, a gente consegue uma recuperação acima de 90% e um teor perto de 18% no concentrado de cobre. Nesse slide a gente apresenta os artigos que a gente pesquisou para fazer o trabalho, certo? Principalmente a respeito dessa mineração, mina do Sossego, tem bastante coisa, né? Bastante literatura.